Agora foi. Ei, Agora sim. conseguimos. Que coisa, né? A gente sabe fazer tanta coisa, Tecnologia. mas não sabe. Eu não sabia que era pelo celular. Eu estava tentando sempre pelo computador. Desculpa, viu, Jean? Por isso que tava Aff, aparecendo sem conexão. é, Normal, normal. tá bom, Sempre desculpa. acontece. Sem estresse. Bem, Jaime, estamos aqui agora ao vivo. Vamos. Só não marquei o tempo, mas eu acredito que já estamos 5 minutos online. É só para o nosso futuro, porque o aviso chega com 30 segundos. Tá bom. Né? Mas vamos lá. Primeiro, mais uma vez, como eu sempre gosto de agradecer, a todo mundo que participa e aceita essa maratona no sábado, início de sábado, à noite, para estar participando da live. Quero te agradecer. Espero que a Claro nos ajude mutuamente nessa empreitada. É, e dizer para o pessoal que eu vou deixar as perguntas abertas. Quem quiser ir fazendo pergunta, vai colocando aí. Eu vou tentar anotar aqui e misturar com as perguntas que eu tenho prontas para a gente tentar responder ao longo da live, tá? E dizer, como eu tinha dito na live que eu comecei e encerrei, né, que o professor Jaime é professor da Unifesp, né, muito agradecido pela presença virtual, né, e ele é autor de alguns livros, né, particularmente três vão estar sendo vindo aqui na nossa conversa, que tem o título, né, o título da fala de hoje. Eu tentei colocar isso e o Instagram permitiu. Vocês estão vendo o título, mas é Tráfico de Africanos Escravizados e o Mundo do Trabalho Marítimo. Tá? E mais uma vez, só para lembrar, como eu tinha dito anteriormente, tem textos do professor Jaime que estão disponíveis no nosso Drive. Basta vocês acessarem o link que está disponível na descrição do perfil. Tá certo? Bem, Jaime, para começar, mais uma vez obrigado. E eu queria que você dissesse um pouco. Esse ano, eu estava revendo seus livros, a gente está completando 20 anos da publicação do Infame Comércio. Se foi a primeira edição 20 anos atrás, você defendeu em 94, ele saiu Em em 2000. 2000. A gente está completando 20 anos dele. Queria que tu falasse um pouco dessa obra, como é que tu chegasse nesse tema, como é que ele apareceu na sua vida. É uma coisa que a gente gosta, tem gostado muito de saber, meio que de todo mundo, como é que se chegou na pesquisa que a pessoa cultiva, vem cultivando nesses anos todos. Tá bem. É, todo mundo me ouve bem? Tá bom o som? Tá Beleza. bom. Jean, primeiro, muito obrigado por você me chamar para a live de hoje, do Nesem, e que bom que eu estou em boa companhia, né? Eu assisti os meus colegas que me antecederam e fico muito feliz de me juntar a eles aqui, mesmo que virtualmente, né? E a você também e ao pessoal que está aí nos assistindo. Puxa, só quando você fez o convite é que eu me dei conta dos 20 anos, né? Fiquei um pouco assim, nossa, já estou também há bastante tempo na estrada, né? Vamos dizer assim. Quando você me pede para dizer como é que eu cheguei ao tema de pesquisa, eu não posso fazer isso sem me lembrar de um trauma, na verdade. Um trauma da graduação, né? Para eu chegar nesse tema, eu era ainda um estudante de graduação, lá pelos anos 85, 86, mais ou menos, e estava cursando na Universidade de São Paulo, né, o curso de História, fazendo um seminário numa disciplina de História do Brasil colonial, um seminário sobre o tráfico, era o tema que me coube, né? Não me lembro se por escolha ou por sorteio, mas enfim. E a verdade é que a professora me esculhambou no seminário, sabe? Ela falou que eu fiz uma coisa Ah, incrível. E eu achei que, sei lá, tempos depois eu talvez tenha me dado conta de que foi muito em função do fato de que eu usei autores com os quais a professora não concordava. Evidentemente eu não vou dizer quem é a professora, né? E eu não tinha muita consciência naquela altura, como um
estudante de graduação da questão do debate historiográfico, né, das posições dos autores, enfim, posso ter cometido um monte de atrocidade. O fato é que a nota que eu tirei foi baixíssima e eu resolvi que tinha que estudar muito mais para a prova da disciplina para poder compensar aquela nota, mas eu acabei com uma nota bem ruim de História do Brasil colonial. E eu resolvi superar esse trauma procurando tudo que tinha na biblioteca da USP sobre o tráfico e afinal, o trauma da esculhambação e da nota baixa me fez produzir um interesse de pesquisa sobre o tráfico e a escravidão, né? Eu tive a sorte também, no último ano da minha graduação, de ler um cartaz que tinha sido colocado na USP por uma professora da Unicamp que eu ainda não conhecia. Ela estava procurando bolsistas para um projeto que estava desenvolvendo, né? A professora era a Silvia Lara, né? Silvia Ono de Lara, e o projeto era sobre a coleta da legislação portuguesa sobre a escravidão na colônia. Eu acabei trabalhando com a Silvia durante um ano, né? Fazendo leituras das consultas do Conselho Ultramarino, do século XVII, XVIII, né, em microfilmes que a Silvia tinha trazido de Lisboa, né? Nós estamos falando do final dos anos 80, sem o advento da internet ainda, e a circulação dessas fontes se dava muito por meio de microfilmes, né? O resultado é que eu aprendi a ler manuscritos, né? Um pouquinho, né? O grau da minha miopia também aumentou muito, porque a gente lia numas máquinas de microfilme que jogavam uma luz bem nos olhos da gente, era uma coisa medonha. Mas o maior resultado é que eu fiquei encantado, né, com a perspectiva que a Silvia Lara trazia para o estudo da escravidão. Claro que daí eu fui ler também Campos da Violência, né? E eu resolvi prestar a prova para o mestrado na Unicamp, porque era aquele lugar que me parecia mais promissor para pensar o tema pelo prisma da história social. E eu confesso que nunca me arrependi dessa decisão, né? Então, comecei a cursar a Unicamp em 89, né? Defendi, como você lembrou, a dissertação em 94, que depois vira o meu primeiro livro, né? O Infame Comércio, que saiu em 2000 pela editora da Unicamp. E, bom, daí fui fazer outras coisas, né, depois da defesa. Eu tinha muito certo de que eu não faria carreira acadêmica, né, nessa altura do campeonato. Eu não pensava nisso. Ou pensava nisso como uma coisa que eu não faria, né? Então eu dei aulas em escolas públicas, em escolas particulares, depois arranjei trabalhos de pesquisa, mas no fim das contas eu tinha um emprego tão ruim na Folha de São Paulo, que foi certamente o pior emprego que eu já tive na minha vida, né? Que me fez resolver fazer a prova para o doutorado e aí então eu prestei de novo a seleção na Unicamp, né? Mais uma vez com a orientação da Silvia Lara, e entrei eu concluí em 2000 daí meu doutorado e 5 anos depois foi publicado, né, essa tese na forma de livro, que é o de Costa a Costa, né? Enfim, e trabalhei numa porção de outras coisas. Eu não sei se vem ao caso aqui uma coisa muito da trajetória, né? Mas você acha que convém, não? Se você quiser contar. Porque eu acho que, não sei, principalmente por conta da plateia, eu acho que é bom ter uma ideia de que quando a gente vê, né, fulano publicou esse livro, aquele livro, a impressão de que tudo corre assim de uma forma linear, né? E a verdade é que não corre. Eu tive uma porção de caminhos aí que eu percorri, que vão do magistério, do ensino básico, né, até, enfim, trabalhos mais voltados a produção de história de empresa, por exemplo. Eu fiz algumas coisas nessa direção. Prestei bastante serviço a editoras de livros didáticos e também acabei me tornando um autor de livros didáticos, né? E tive uma passagem também pela gestão pública em 2 momentos, né? Um deles, inclusive, levado pela Silvia Lara no Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, onde ela era da direção desse departamento, né? E depois, muitos anos, 10 anos depois, eu voltei para o mesmo departamento para ser o diretor do Arquivo Histórico Municipal, na gestão da Marta Suplicy, ali por volta de 2000, 2001 e tal.
Dei algumas aulas, né, em algumas universidades, na PUC de São Paulo, trabalhei um pouquinho, trabalhei na Faculdade de Saúde Pública, na USP, mas no Centro de Memória, não como docente, né? E ali eu acabei fazendo também um pós-doutorado sobre história da alimentação popular em São Paulo no século XX, que foi uma espécie de um desvio na temporalidade que eu vinha trabalhando, mas eu gosto de me definir como um historiador de interesses variados, não vejo grandes problemas nisso, não. Né? Até que a PUC me mandou embora e coincidentemente, a Unifesp estava expandindo, né, a sua área de atuação e no governo Lula, né, bom que se registre isso. Então a Unifesp, que era uma escola de medicina, basicamente, ampliou as suas atividades para todas as áreas do conhecimento e abriu um campus de humanidades em Guarulhos, onde eu ingressei como professor de História do Brasil em 2006, né, no finalzinho de 2006. Então eu, que nunca achei que ia fazer carreira acadêmica, não queria sair de São Paulo por razões familiares, mas pensei, bom, Guarulhos está aqui do lado, vai que dá certo, e acabou que deu, e eu estou lá há alguns anos já, 12 ou 13 anos, dando aula de História do Brasil colonial e algumas coisinhas mais. Sem traumas agora, né? Agora, bom, os traumas agora são de outra natureza, né? Bem, Jaime, aproveitando esses 20 anos do Infame Comércio, né, eu estava relendo algumas anotações e eu queria saber de você o que é que você acha que mudou nesses 20 anos com relação à pesquisa sobre escravidão, sobre a temática do tráfico, como é que esse, como você bem denominou, esse infame comércio, ao longo desses 20 anos você consegue observar as mudanças que vem acontecendo nos estudos sobre ele. Boa pergunta, Jean. Olha, bom, eu fico mais à vontade para comentar os caminhos aí do tema do tráfico, menos da escravidão, porque daí já é uma coisa um pouco ampla demais e eu posso cometer muitas atrocidades aí com os especialistas, né? Mas acho que a primeira coisa que é bom de chamar a atenção é que houve uma mudança na própria nomenclatura, né? Creio que ninguém mais fica confortável com a denominação escravos, né? E que a demanda do movimento negro pelo uso de um vocabulário político renovado, vamos dizer assim, tem implicações sobre o trabalho dos historiadores e eu acho que essas são demandas legítimas, né? Então acho que agora é mais comum a gente ver referências ao tráfico de africanos escravizados e não ao tráfico de escravos africanos, como era mais comum no tempo que eu escrevi os meus livros sobre a temática, né? Então acho que a primeira coisa a dizer é que mudou a maneira de denominar o tema mesmo, né? Quanto às abordagens sobre o tráfico, acho que a dimensão africana foi definitivamente incorporada aos estudos, né? Acho que não se pode mais pensar o tráfico simplesmente como um capítulo da história do Brasil, né? Acho que os livros do Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes e o do Manolo Florentino, em Costas Negras, foram fundamentais para a compreensão de que sem a África e sem as suas possibilidades de oferta de trabalhadores, não tem tráfico, né? O tráfico ganha uma compreensão renovada se ele for colocado na pauta, né, como um assunto que envolve tanto a demanda americana quanto a oferta africana. Então, sem África não há tráfico, e acho que o historiador que está pensando nessa temática hoje tem que conhecer a história daquele continente, né? Suas injunções políticas em constante transformação, né? Os seus conflitos, seus poderes locais, suas próprias formas, suas organizações específicas de em termos da política e do comércio, enfim, acho que a gente tem que
passou da hora da gente superar a síndrome de Hegel, né, para compreender a história da África e dali encarar a história atlântica como uma abordagem para além das histórias nacionais ou imperiais. Né? Na história atlântica, o tráfico é um dos temas mais relevantes, mas não é o único, certamente, né? Mas é muito importante. Agora, no que tange especificamente ao Brasil, eu penso que a abordagem mudou também, né, e que parte disso, modestamente, se deve às sugestões que estão no meu livro O Infame Comércio. Né? A dimensão político-institucional, vamos dizer assim, é uma parte importante do livro, mas ali o tema do tráfico também pega a discussão parlamentar, os confrontos entre os partidos imperiais e a questão da legislação no Império, mas eu também tentei lidar com o que eu vou chamar aqui de a pequena política local, né? O enfronhamento das lideranças e das instituições dos poderes locais que se envolveram muito, né, na recepção de africanos contrabandeados, né, criando assim condições para que esse contrabando fosse efetivo, né, depois de 1831. Né? Claro, eu estou me referindo às fazendas para receber os escravos, as pequenas enseadas que recebiam navios do comércio ilegal de escravos, ao papel da polícia local também para viabilizar a cobertura aos desembarques clandestinos. Enfim, há muitos fatores e muitos agentes sociais que fizeram com que o tráfico continuasse na forma de contrabando e que a escravização ilegal de uma geração inteira de africanos trazidos para o Brasil a partir de 1831 acontecesse, né? Acho que muitos estudos têm se dedicado a inventariar e a investigar os desembarques clandestinos e os seus agentes. Eu não quero ser injusto e não prometo também mencionar todos os estudiosos aqui, mas acho que merecem menção o trabalho do Walter Carneiro Pereira e do Tiago Campos Pessoa, por exemplo, que tem feito um trabalho de fôlego no rastreamento do litoral do Espírito Santo até o norte da província de São Paulo, portanto, abrangendo praticamente toda a província do Rio e algo mais, né? O trabalho da Camila Agustini, por exemplo, que tem uma pegada arqueológica muito importante, né, que está focada ali na região de Ubatuba, em São Paulo, né, e que ambos foram e são projetos envolvidos na UF, né, na Federal Fluminense. Mas eu não posso deixar de mencionar tanto a Federal de Pernambuco, quanto a Federal Rural de Pernambuco e a Federal da Bahia, como instituições que têm linhas de pesquisa muito importantes sobre a escravidão, né, nas quais o tráfico tem merecido uma atenção especial, né, principalmente no estudo das trajetórias dos traficantes ou de categorias profissionais ligadas a essa atividade, né. Por exemplo, o trabalho do Wilson Félix, né, que é orientando a professora Sueli Almeida, na Federal Rural de Pernambuco, os trabalhos da Aline Albuquerque, da Amanda Gomes, né, que foram orientandas do professor Marcos Carvalho, na Federal de Pernambuco, que defenderam seus mestrados agora, né, em 2016, já faz um tempinho. E o Marcos Carvalho também como autor de trabalhos importantes sobre o tráfico, né, como o Alufarro Fino, em coautoria com o João Reis e o Flávio, né, e o livro Liberdade, Rotinas e Rupturas do Escravismo, no Recife, da primeira metade do 19. Aliás, é bom dizer que o Marcos Carvalho me deu a honra de assinar a orelha do Infame Comércio, né? Então, a orelha do Marcos Carvalho também faz 20 anos agora, e eu tenho muito orgulho disso. Também é preciso mencionar o caso do professor João Reis e dos seus orientandos, né? Só vou falar de alguns que trabalharam mais especificamente a questão, o Paulo César de Jesus, o Carlos da Silva Júnior, que esteve aqui na live já com vocês, o Cândido Domingues, eles também são professores em Universidade da Bahia, né? E também são estudiosos do tráfico, das suas rotas e das suas implicações, né? No caso das rotas do tráfico, que é também um estudo que tem ganhado fôlego, né, eu não posso deixar de mencionar, para o caso da Costa da Mina, as reflexões tanto da Marisa Soares e dos seus orientandos, né, com todos eles com uma perspectiva africana importante, né? Marisa, com quem eu tenho também a honra de dividir a sala na Unifesp, porque ela é nossa visitante, e eu também tenho muito orgulho disso, né?
Acho também, já, que o campo ganhou fôlego, né? Que a questão dos africanos livres, que não é exatamente o tráfico, mas decorre das ilegalidades do tráfico, é um tema que ganhou força também, né? E corpo. E acho que a capitã disso se chama Beatriz Mamiguanian, né? Nossa colega da Federal de Santa Catarina, e o empenho dela e dos seus orientandos e dos seus interlocutores em buscar novas fontes e novas abordagens para o assunto. Mas o trabalho dela é de muito tempo inaugural a respeito disso, né? Acho que a questão das etnias também, dos escravizados pelo tráfico, é melhor estudada hoje do que há 20 anos, né? Graças a historiadores que têm procurado com mais sucesso, né, mais evidência sobre isso. O caso do Aldair, por exemplo, Aldair Rodrigues, é um exemplo, mas não é o único, né, mas é um autor importante quando a gente pensa essa questão das etnias. Eu pensaria, por exemplo, para pensar um exemplo do qual eu participo de forma mais incisiva, né? A gente tem um grupo que se chama Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, que fez agora em 2019 o seu 9º encontro, né? Apesar do nome Brasil Meridional, ele é um grupo, ele é um encontro, eu diria, já com uma amplitude nacional, né? Embora seja organizado aqui pelos colegas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e alguns de São Paulo também, né? Se a gente for olhar os trabalhos que foram apresentados ao longo desses nove encontros, portanto 18 anos de atividade, porque o encontro é bianual, a gente vai ver mais ou menos por onde caminharam as linhas no estudo da escravidão. Eu acho que o tema do tráfico e dos africanos livres foram temas que ganharam corpo, né? E isso pode ser uma medida que os anais desses encontros deixam bastante claro, né? E eu não posso deixar eu não vou perder a oportunidade de dizer que eu tive o prazer também de ouvir o professor Joseph Miller num desses nossos encontros, se eu não me engano, em Porto Alegre, ali por 2011 ou 2013, já não me lembro mais, fazendo uma conferência e comentando a historiografia brasileira sobre a escravidão e dizendo quanto ela é excelente, exemplar e original e quanto ela devia ser mais conhecida pelos estudiosos de outros países, né? Eu me orgulho disso, sou parte dessa historiografia. Evidentemente ele não estava falando de mim, mas ele estava falando do geral, e eu acho que ele não diria isso só para agradar os historiadores brasileiros. Acho que tem alguma coisa aí que é identificada, e ele é um cara que lia né, bastante a biografia. E me arriscando um pouco, acho que para além dos temas onde eu tenho uma figura de escravizados e a questão dos africanos livres, eu acho que os estudos sobre o pós-abolição estão vivendo hoje um boom de produção, e isso é incrível, né? E eu não posso eu não vou aqui me aventurar a inventariar todo mundo, mas acho que os trabalhos da Vlamira Albuquerque e da Ana Flávia Magalhães Pinto são dois dentre os que estão na nata, né? Para não ser injusto com os demais, só vou mencionar o delas duas, e que são trabalhos produzidos nas universidades públicas brasileiras, ou seja, é impossível deixar de mencionar o fato de que não é só porque se passaram 20 anos que as coisas se transformaram, é também porque houve, em parte desses 20 anos, uma ampliação dos programas de pós-graduação, uma ampliação nos financiamentos de pesquisa, e que, enfim, a ampliação da pauta e a incorporação de mais gente nos estudos tem a ver com isso. Então, quero deixar aqui o meu reconhecimento para o fato de que nos governos do Lula e da Dilma as linhas de financiamento foram essenciais, a pós-graduação funcionou de uma forma melhor do que vem funcionando, por exemplo, nos últimos anos, né? E que bom que a universidade mudou um pouco de perfil e que gente, né, jovens pretos, pobres e periféricos conseguiram chegar à universidade, embora hoje talvez a gente esteja vivendo o refluxo disso, né? Melhor para esse governo aí manter essas pessoas na pobreza e na periferia, né? A impressão que eu tenho, não é uma impressão, é uma análise, é que a gente vai enfrentar algumas turbulências daqui por diante, né? Enfim. Já estamos, né? Dureza. Bem, Jaime, depois dessa
revisão. Queria lembrar para todos que a Ana Flávia estará com a gente mês que vem, para ser bem exato, dia 22 de agosto, ela vai estar com a gente. Dia 8 de agosto é a professora Leila Schwartz. Mês que vem a gente vai tentar trabalhar sobre racismo, chegando até o pós-abolição com a Ana Flávia. Espero que dê tudo certo. Jaime, é uma pergunta. Oi? Espero assisti-las. Esperamos você aqui. Uma coisa que eu fiquei curiosidade para te perguntar é sobre algo que todo mundo também sempre comenta, sempre quer saber. As fontes que você achou, de onde é que elas apareceram, o que é que elas dizem, esse trabalho com a fonte, né? Eu vi que você tem uma experiência também com arquivo. Ela surgiu ao longo suas pesquisas de dissertação, de tese, de pós-doutorado. Como é que tu foi achando essas fontes? O que é que elas dizem em específico, no caso, para tu chegar de costa a costa, para falar de escravo, de marinheiro? O que é que tu pega dessa documentação e traz para o teu texto de específico, que diferencia, no caso, os seus estudos sobre o tráfico? Tá, é sempre mais fácil quando os outros falam sobre a gente. Eu tenho, primeiro, uma ideia de que eu era um sujeito inocente. E que a inocência pode não ser uma má qualidade para os historiadores, porque ela pode te estimular pelos caminhos, vamos dizer assim. Quando eu terminei o mestrado, né, depois do Infame Comércio, eu tinha lido as fontes, vamos dizer, tradicionais para o estudo da questão no âmbito da história política, principalmente, né, que eram os debates no parlamento, né, no Senado e na Câmara do Império. Tinha lido as memórias políticas mais importantes do período, mas eu também, naquela altura, descobri alguns processos que eu desconhecia e eu nunca tinha visto citado na historiografia, que eram os processos de apreensão e de julgamento dos traficantes contrabandistas, mas julgados pela Justiça Brasileira, né, que era a chamada Auditoria Geral da Marinha. O Arquivo Nacional, eu não sei se era recente a organização que eles tinham feito, mas eles tinham reunido, acho que 20 ou 21 processos da Auditoria Geral de Marinha e feito um pequeno catálogo, né, que não descrevia muita coisa, descrevia o ano, o nome da embarcação, algumas poucas, o local do desembarque, e eu consegui uma verba para microfilmar esses processos todos e os li todos. Então eu tinha uma ideia que acabou nos confirmando de que nesses processos eu encontraria a voz do escravo, né, que pelo que eu conhecia da historiografia, quer dizer, a importância da fonte judicial para a história social é chover no molhado, né? Não vou mais falar sobre isso, mas a ideia de que muitos discursos e muitas vozes se cruzam nessa fonte, né? É uma ideia interessante e que os processos da Auditoria Geral da Marinha não eram muito bons nesse sentido, eles eram muito mais presos à formalidade das leis, né, que estavam em vigor no Brasil entre 1830 e 1860, vamos dizer assim, que é mais ou menos o período que esses processos cobrem, mas eles não eram... você percebe por ali a falta mesmo de empenho das autoridades judiciárias na repressão ao tráfico, né? A ideia que eu tinha era essa, de que e que isso acho que se expressa nos capítulos finais do Infame Comércio, de que a repressão não era para ser levada muito a sério pelas autoridades brasileiras. E aí no doutorado essa minha ingenuidade permaneceu, porque eu falei, bom, então eu vou atrás dos processos da Comissão Mista Anglo-Brasileira, porque tendo enfim, a presença dos juízes britânicos e não necessariamente essa comissão se regendo pelas leis brasileiras, eu vou encontrar ali talvez a voz dos africanos do porão, né? Porque era isso que eu achava que ia encontrar, era aí que residia a minha ingenuidade, né? Então, mas aí os processos da Comissão Mista eram muito mais numerosos, né? Se tinha 21 da Auditoria Geral de Marinha no Arquivo Nacional, esses processos da Comissão Mista do Rio de Janeiro, que estão no arquivo do Itamaraty, eles são muito mais numerosos, são centenas. Então eu fiz o recorte para o Rio de Janeiro, né, mas tem muitos processos sobre a Bahia, por exemplo,
as províncias do norte, né? Que eu li alguns, mas aí em um determinado momento resolvi que era muita coisa. Resolvi não, né? O tempo resolveu por mim, que então eu tinha que fazer um recorte, e esse recorte ficou no Rio de Janeiro, que era a região que eu conhecia melhor, né? Mas eu li esses processos em busca do que os africanos falavam sobre o tráfico. A minha ideia era fazer uma história dos africanos a bordo, né? E eu, claro, evidentemente não consegui fazer isso, essas fontes não permitem, e eu ainda não encontrei a fonte que permita isso, mas eu acho que contornei de alguma forma, pensando numa história que é centrada no navio, mas não só, né? Tem uma dimensão africana, tem uma dimensão da travessia, e tem uma dimensão da chegada no Rio de Janeiro e do mercado de escravos e ali eu também encerro o meu tema de pesquisa, quer dizer, a distribuição dos africanos por senhores definitivos, né? Eu acho que até a venda nos mercados de escravos, a minha impressão é de que esses africanos estão em processo de escravização e que eles têm senhores transitórios, né? Mas que efetivamente eles vão ter uma experiência no trabalho e no convívio com o Senhor, uma experiência mais duradoura, a partir do momento que forem vendidos e encaminhados para uma atividade produtiva. Mas esse já não era mais o meu tema, né? E foi, enfim, a questão, a parte referente à travessia, Jean, foi o que me motivou mais a seguir os meus estudos no que eu não sou só eu que chamo, na questão do mundo trabalho marítimo, né? Quem eram esses sujeitos que viabilizavam primeiramente o tráfico, mas depois não só, né? Qualquer atividade de navegação de longa distância, ela não é regida apenas pelos investidores, pela legislação, pelas autoridades, ela é viabilizada também por pequenos sujeitos que não têm, enfim, a importância em termos de poder ou de participação política que os outros têm, mas são eles que efetivamente fazem a circulação acontecer, a circulação de tudo, né? De mercadorias, de pessoas, de ideias, de livros, do que for que circula nos tempos modernos pelas embarcações, né? De alto mar. Então eu passei a me interessar bastante sobre esse universo dos marinheiros, né? Quem eram, como chegam a esse mercado de trabalho, qual é o seu perfil. E talvez, curiosamente, para um historiador social, como eu me defino, as fontes seriais e quantitativas têm uma importância muito grande para o trabalho que eu faço, né? Eu hoje estou dedicado a nomear e a rastrear e a levantar dados sobre indivíduos numa planilha que eu ia chamar de banco de dados, mas toda vez que eu falo banco de dados, as pessoas querem saber qual é a plataforma que você usa. O programa que você usa. Eu uso Excel, porque eu sou um analfabeto informático, mas eu tenho reunido aqui informações sobre mais de 30 mil indivíduos que trabalharam no mundo do trabalho marítimo, né? Entre meados do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX. Isso inclui o tráfico, mas não só, né? A marinha mercante lusa ou luso-brasileira, se quisermos, já, na medida em que esse comércio se faz entre Lisboa e os portos do Brasil. Claro, tem navios destinados à África e também à Ásia, a Macau, mas o grosso da navegação se faz entre os portos da América Portuguesa e Lisboa, né? Então, quem é essa gente? Como é que se configura isso como mercado de trabalho? Quem era esse grupo, na verdade? Quem é que fazia parte? Então, essa é a questão que vem me perseguindo, vamos dizer assim. Se eu pudesse definir em poucas palavras, eu diria que esse grupo pobres e iletrados. É basicamente essa gente que está em circulação aí pelos navios no trabalho, né, como tripulantes das embarcações. Eles eram portugueses desde sempre, quer dizer, diferentemente do que muitos estudos para as marinhas
anglófonas dizem, né, de uma composição internacional de trabalhadores, os navios portugueses não têm essa dimensão. Eles são tripulados por portugueses desde as primeiras viagens para a Índia no final do século XV, né? Porque Portugal tem um interesse em proteger essas rotas como segredo de Estado. Então, abrigar estrangeiros na tripulação não seria de boa política, né? Claro que isso não vai dar certo por muito tempo, mas por algum tempo dá, né? E há também uma proibição inversa, quer dizer, as ordenações do reino, tanto as manuelinas como as filipinas, elas eram muito claras ao proibir que os portugueses também servissem a outras bandeiras, sob pena de degredo e tal, mas é claro que isso não vai funcionar o tempo todo. Então, ao longo dos séculos, eu diria que essas características elas se mantêm, né? Esses homens serão portugueses nascidos no reino, sobretudo, menos nas ilhas e menos nos Açores e na Madeira, e menos na América Portuguesa, né? Eles são portugueses do norte, sobretudo, né? do Minho, da região ali do chamado Arcebispado de Braga, que é uma região enorme para Portugal e do entorno do Porto, que é uma região com questões de fundiárias importantes. Então você tem uma região mais densamente povoada com menos terra disponível. Então é de onde se libera gente pobre e letrada e com experiência camponesa de trabalho para uma experiência que é a do trabalho no mar, né? Essa gente migra das suas regiões de origem e acaba se engajando no navio, muitas vezes como a primeira pessoa da família que vê o mar, né? Se você considerar um camponês lá do interior do Minho, né, por exemplo. Tanto que e Lisboa e o seu entorno também é uma região que fornece bastante trabalhadores para essas embarcações, tanto para os navios mercantes quanto para a marinha de guerra. Mas as demais regiões portuguesas não, né? O Alentejo, o Algarve, a Beira, são regiões que fornecem um contingente menor, né? Menos importante de trabalhadores. Os Açores também tem bastante. Então, mas no caso do tráfico, aí sim você tem uma expressiva participação de africanos, alguma coisa entre 15% e 17% da composição das tripulações, o que diminui bastante no restante da marinha mercante, onde essa proporção é muito menor, né, de africanos, né? Isso não chega a 3% ou 4% do total dos tripulantes, o que já nos dá uma amostra da especificidade do tráfico. Quer dizer, esses homens não só fazem um trabalho braçal, como eles têm, sobretudo, a função de intérpretes, né, por conta das dificuldades de compreensão das línguas nos variados lugares onde o tráfico era realizado, né? Então, eles cumprem esse papel de língua, né, de tradutor. Então, acho que é isso. Tratava-se basicamente de gente pobre, expulsa da terra por questões de subsistência e sem acesso a letramento, lógico, né? Não estou falando, claro, dos oficiais de navio com um grau mais elevado, como os capitães. Esses sim eram letrados e muitas vezes vinham de família de uma condição melhor, né? E com uma tradição marítima. Mas o grosso dos homens das equipagens é isso, é pobre, iletrado e reinol. E acho que isso muda muito pouco. Até o século XIX, pelo que eu posso perceber, esses homens continuam com essas características nos navios que circulam aí entre Portugal e os seus domínios, né? Mas em E no geral... caso da... Diga. Não, diga tu. Não, eu fiquei pensando se você está falando aí que não tem uma mudança muito específica no 19. Eu fiquei imaginando se teria alguma coisa, já que você conseguiu pegar os processos de alguns desses navios sendo julgados aqui no Brasil, se dentro dessa tripulação, já no 19, no período da ilegalidade, depois de 31, se tem alguma mudança que você consegue identificar, ou se continua a mesma porcentagem, digamos assim. Não, continua igual. O que muda é que com a ilegalidade não tem... Alguns navios de bandeira estrangeira passam efetivamente a fazer tráfico para o Brasil, porque daí, sendo na condição de pirataria, você vai ter, por exemplo, navios espanhóis, navios franceses,
navios americanos fazendo tráfico para o Brasil, e aí sim com tripulações um pouco mais internacionais, né? Uma composição um pouco mais internacional. Mas para o restante da Marinha Mercante, essa característica ela continua a existir. O que vai ser um problema, por exemplo, para a Armada Brasileira, né? Quando o trabalho da Silvana Gerra pode ser muito esclarecedor com relação a isso. Ela estuda a criação da Armada Brasileira na época da independência, né, e também a composição dessas tripulações. Quer dizer, a lei diz que não pode ter tem um percentual lá estabelecido, já não me lembro qual é, de tripulantes estrangeiros, né, e que não pode ter escravos a bordo. Né, a armada devia ser, vamos dizer, um território não é, né? Os navios deviam ser um lugar livre da escravidão. Isso não acontece por absoluta impossibilidade numa sociedade escravista como é o Brasil do século XIX. Não tem atividade que se faça sem a mão de obra escrava. Então, há escravos a bordo, há portugueses a bordo, o que é uma temeridade, né, para os capitães, por exemplo, falar, puxa, mas essa marinha foi criada para efetivar a independência, e como é que você põe em português a bordo se Portugal é justamente o nosso inimigo, contra quem nós vamos combater, né? Então isso vai ser sempre um problema, mas tem muito recruta, gente que é recrutada na Inglaterra, por exemplo, né? Muitos irlandeses, muitos ingleses também, quer dizer, depois tem uma questão que fica aí no ar, né? Eu não sei o quanto para Portugal e Brasil ela é relevante, mas acho que é um pouco. Quer dizer, depois do fim das guerras napoleônicas, você vai ter um contingente enorme de marinheiros profissionais que não tem mais trabalho. Quer dizer, encerrada a guerra, o que você faz com tanta gente que foi engajada para os navios de guerra? Eles provavelmente migram para a marinha mercante, mas leva um tempo até essa marinha voltar a se estruturar, né, para o funcionamento. E os estados nacionais passaram a privilegiar os seus nacionais. Então você vai ter um monte de gente sobrando aí no mundo do trabalho livre, né, para a Marinha. Mas é curioso também, Jean, que tem um trabalho que eu escrevi, que eu acho que merece mais atenção, o tema, que é justamente o uso do mar como rota de fuga para escravos que se fazem passar por marinheiros, ou que são marinheiros efetivamente, né? E que fogem na medida em que eles pisam num lugar onde a escravidão já não é mais reconhecida, como é o caso de Portugal, a partir de 1761, e como isso vai criar problemas aí no momento entre a independência, né, a declaração da independência em 22 e o reconhecimento da independência em 25, você tem um grande, não sei se é grande, mas um significativo número de africanos escravos ou não africanos já nascidos no Brasil, né, que se engajam como marinheiros ou que já tinham um engajamento mais antigo e que, na medida que eles chegam a Portugal ou a outras nações onde a escravidão não existe mais, eles simplesmente desaparecem, ou desertam, ou pedem a sua carta de liberdade. Isso vai criar um problema diplomático sério, né? A gente aí, às vésperas do bicentenário, talvez pudesse alguém se interessar por essa temática, né? O quanto a fuga de escravos para Portugal vai criar um problema diplomático para as relações entre Portugal e Brasil até o reconhecimento da independência em 25. Acho que tem um tema aí à espera de um historiador. Pesquisa não falta, né? Não faltam braços, olhos e bolsas no atual mundo. Rogério, aproveitando essa especificidade que você está falando, que a gente precisa entender esse tráfico, essa gente que estava envolvida no tráfico, a gente viu ao longo das duas últimas lives especificidades para Pernambuco, para Bahia. Eu queria saber de tu qual a especificidade, se dá para citar uma ou são várias que a gente pode estar identificando, desse tráfico entre a costa africana e o Rio de Janeiro. Por exemplo, tem alguma característica que você possa dizer, ou citar várias outras que a gente diga, o Rio de Janeiro tem especificidade por isso. No século XVIII era assim, no XIX era assado. Tem alguma coisa que a gente possa caracterizar?
Acho que sim, comparativamente, né? Sobretudo comparativamente, já. É verdade que a Bahia e Pernambuco vão ter um laço tradicionalmente mais forte com a região da África Ocidental, né? E eu diria que o elo mais consistente do Rio de Janeiro é com a África Central Atlântica, né? Com a região do Congo-Angola. Claro, eu não vou longe de mim dizer que os Mina não existem no Rio de Janeiro, porque a Marisa Soares já nos demonstrou a A relevância existência dele. é, e nem sempre a importância dos grupos tem a ver com a quantidade de pessoas que formam aquele grupo. Quer dizer, eu imagino que os Mina tenham uma importância no mundo dos escravizados do Rio de Janeiro que está para além da sua do percentual que eles representam nessa população negra, escravizada ou livre, né, ou liberta. Mas em termos de volume, acho que é inegável que a África Banto foi o elo mais constante, mais volumoso para dos africanos que entraram pelo Porto do Rio, né? Acho também que diferentemente dos portos do Recife e de Salvador, por exemplo, o Rio de Janeiro ele emerge como um porto importante no conjunto aí do Atlântico Sul, né? Que, vamos dizer, posso estar cometendo aqui um absurdo, mas acho que a partir de meados do século XVIII, e sobretudo na primeira metade do XIX, é que quando o Rio de Janeiro vira o grande porto escravista. E isto coincide com, vamos dizer, com a lavoura do Sudeste entrando em ascensão, né? Portanto, com uma demanda desesperada por mão de obra. E a especificidade que não se pode negar, que é a vinda da corte, né? A vinda da corte para o Rio de Janeiro vai nos trazer um rei, né? A princípio um regente, depois um rei, Dom João VI, que vai ser o responsável por firmar os acordos com os ingleses para fazer restrições ao tráfico, mas não vamos nos enganar, ele é um rei negreiro, né? O tráfico só fez crescer enquanto a corte esteve instalada no Rio de Janeiro. Então, tá bom, Dom João assinou os tratados, mas isso não tira dele a condição de rei negreiro, né? Então, acho que o Rio, por ser a sede do poder político, ele era... Agora, em termos das fontes, acho que essa é uma outra especificidade que talvez mereça ser iluminada, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro, por ser a sede do poder político, ele era visitado por um número maior de estrangeiros, né? Diplomatas, comerciantes, artistas, cientistas, e isso vai ter impacto nas fontes. Para o estudo do tráfico também, mas não só, né? Quer dizer, há muito mais narrativas de viajantes que foram para o Rio de Janeiro do que para qualquer outro lugar do Brasil do século XIX. Então, o aspecto das fontes para o estudo também coloca o Rio como vamos dizer, um palco privilegiado. E não só os viajantes, mas todo o material riquíssimo que tem no Arquivo Histórico do Itamaraty diz muito respeito ao Rio de Janeiro e ao Sudeste, mas também a informações para as províncias do Norte, bastante, né? E o Arquivo Nacional, esse já muito mais difícil de se pesquisar, se você não mora na cidade do Rio, né? Eu há muitos anos não vou ao Arquivo Nacional, eu não tenho como passar 15 dias na cidade para consultar um maço de documento. Então, me desculpem os cariocas, mas isso é um privilégio que a comunidade de historiadores tem que fazer alguma coisa para encerrar. Não é possível ser tão difícil a pesquisa no Arquivo Nacional, né? Mas ali há muito material, e material inédito, que vai poder alimentar ainda por muito tempo o trabalho sobre o tráfico, não só para o Rio, mas para muitas outras regiões, né? Tanto de uma perspectiva da política ou da diplomacia, quanto no rastreamento dessa gente, né? Desses sujeitos históricos mais miúdos, vamos dizer assim, que estão envolvidos nessa tarefa do tráfico, né? Então, eu diria que é isso. Ô Jaime, e essa especificidade do Rio de Janeiro, a gente sabe que o Rio ele também vai ter contato com Buenos Aires, por exemplo, com redes de tráfico muito específicas. Tu conseguiu achar alguma relação disso, no caso do Rio de Janeiro, com outras localidades na própria América do Sul? Tem alguma notícia sobre isso? Não.
Talvez porque eu não tenha procurado por isso já, mas eu não me lembro de ter visto. Eu acho que essa é uma atividade, esse contrabando, vamos dizer assim, né, entre a América Portuguesa e a América Espanhola pelo Rio da Prata é um tema clássico também, e ele já vem sendo trabalhado de muitos anos, não só no que se refere à questão do tráfico, mas de outras mercadorias da tentativa de conseguir ouro e Controle. prata, prata sobretudo, né, por Buenos Aires, né? Eu acho que talvez os argentinos tenham mais interesse nessa questão, ou tenham estudado melhor essa questão do que nós, não sei. Mas eu acho que, falando ainda das especificidades e tentando responder a tua pergunta, eu acho que o Rio de Janeiro, diferentemente do Recife e Salvador, por exemplo, ele vai ter também um papel de redistribuição, tanto de escravizados quanto de mercadorias. Então você não tem, no Sudeste, você só tem o Rio de Janeiro com tráfico direto para a África, né? Mas é do Rio que se redistribui para Santa Catarina, para São Paulo, para o Sul, né? Para o Rio Grande e também, não sei ainda em que medida, para o Uruguai e para o Rio da Prata, né? Então, acho que esse controle maior sobre a navegação de cabotagem faz também desse porto um lugar específico aí na sua configuração, né? Pelo menos em termos comparativos, quer dizer, eu acho que me parece que Salvador e Recife vão ter também uma função de receber para redistribuir tanto mercadorias quanto gente para ser escravizada, mas mais pelas rotas terrestres do que pela navegação de cabotagem. É o que eu sei, quer dizer, eu não sei muita coisa, né? Precisaria estar melhor aparelhado para responder com mais segurança, né? Certo. Ô, Jaime, aproveitando aí do Rio de Janeiro, né, já que a gente está falando dele, um dos capítulos de Costa a Costa, tu te dedica a falar do Valongo, né? Sim. E é um local, né, quem não conhece pessoalmente já escutou falar alguma vez sobre a importância que o mercado do Valongo teve, né, o porto, o cais, no caso do Valongo, teve para a presença desses escravizados no Rio de Janeiro, principalmente no século XVIII, início do século XIX. Mas aí a gente, no caso eu, fiquei me perguntando, né, porque para Pernambuco a gente sabe de outros locais de desembarque. Você, no início da fala, citou que existiam outros locais. Isso dentro do período da legalidade e depois na ilegalidade muda muito. Como é que fica esse controle, já que os agentes estão, vamos dizer assim, quase todos corrompidos, né, dentro desse processo ilegal que a gente conhece do tráfico? Acho que em termos gerais, o fim a primeira proibição do tráfico em 31 vai trazer para os africanos uma piora, se é que isso é possível, né? Piorar as condições do tráfico. Acho que sim, acho que é possível e a vida do historiador fica mais difícil se ele quiser, por exemplo, comparar as taxas de mortalidade ou de morbidade nos navios do tráfico depois de 31 e antes de 31. Quer dizer, para antes você tem a possibilidade de fazer cálculos mais precisos porque tudo passa pela alfândega, tudo é tributado, tudo é mais controlado, então você sabe quantos embarcaram lá, quantos desembarcaram cá, né? Dos dois lados do Atlântico. Então, acho que 31 vai ser um marco, inclusive para a piora das condições em que o tráfico é feito, né? Tem relato de viajantes, por exemplo, dizendo que os traficantes não tinham problema em jogar sua carga ao mar se vissem um navio inglês da repressão vindo em busca deles, né? Então pensa bem o que é isso. Quer dizer, eu não sei como é que eu não sei como é que se pode louvar o Império Brasileiro e alguém ter saudades da monarquia, porque a monarquia vem com tudo isso, né? Quer dizer, não é assim, pegamos só o glamour da Quinta da Boa Vista, agora infelizmente incendiada, né? E as festas do Império e tal, e a escravidão é só um apêndice do Império. Não, meu bem. Só um detalhe, não é só um Tudo detalhe. junto, né? Então, a primeira coisa que eu
primeira não, né? O que eu não posso deixar de dizer é que quem não foi ainda ao Valongo depois da enfim, do trabalho de prospecção arqueológica que foi feito lá, vá. Né? Eu devo dizer que tive o privilégio de ir, primeira vez por minha livre circulação, sem ninguém para me guiar, o que já foi bastante emocionante, e a segunda vez pelas mãos da Mônica Lima, que é a pessoa, vamos dizer assim, que conhece muito bem aquilo, que teve uma importância imensa no estudo que foi feito para a Unesco reconhecer aquilo como patrimônio da humanidade. Né? Então a Mônica conhece bem, não só o próprio sítio, como o entorno, e, enfim, estou falando aqui dos meus privilégios, ter feito essa visita com a Mônica. Né? Mas acho que muda tudo. Né? E na cidade do Rio, depois de 31, seria um vexame ter um desembarque ilegal nas barbas do imperador, né? E das delegações estrangeiras, e também devido a maior vigilância por parte da Marinha e das autoridades de terra. Mas ainda assim houve desembarques no Rio depois de 31. Tem uma barca francesa chamada Tourville, que o tráfico é proibido em setembro de 1850, em novembro de 1850 ela desembarca africanos na corte, né? O consulado francês vai ter um papel importante no salvamento dessa tripulação, né, de franceses que trazem africanos para a corte. E houve mais, quer dizer, tem pelo menos 2 outros casos que eu conheço, que é de um navio chamado Eteuvina, que em 1852 dizia que trazia colonos de Cabo Verde. Colonos de Cabo Verde é um eufemismo para escravizados, né? E em 1857 você ainda vai ter um desembarque na corte. Né? Entendi. Mas a partir daí, quer dizer, a partir de 1850, a partir de 31, é no entorno da capital do Império que o contrabando... Ô, Jaime, Oi? a gente vai acabar essa live e eu começo outro só pra gente encerrar, tá certo? Ah, tá bom, que deu tempo, né? Beleza. Deu tempo aqui, só me avisaram com 15 segundos. Tá bom, então. Oi, acho que voltou. Voltando. Eita. Tá, eu tava falando alguma coisa. Tá ouvindo bem, Ju? Tô ouvindo. Pode Beleza. continuar. Estamos falando dos locais de... Foi 15, eu tinha marcado 18. Oi, gente, voltando. Só esperando o Jaime aparecer. Pra gente encerrar. Fomos vencidos no primeiro bloco pelo tempo. Jaime entrou. Oi, acho que voltou. Voltando. Eita. Tá, eu tava falando alguma coisa. Tá ouvindo bem, Ju? Tô ouvindo. Pode Beleza. continuar. Estamos falando dos locais de desembarque. Isso. Então, a partir de 31, é na província, né, do Rio que vão se concentrar os desembarques. Na Restinga da Marambaia, por exemplo, tem notícias, em Sepetiba, um pouco mais ao norte, em Cabo Frio, em Macaé, no sentido contrário, em Angra dos Reis, na Ilha Grande, em Paraty, enfim, em Campos, né? Campos não está no mar, mas em São João da Barra, que é a boca do Rio Paraíba do Sul, ali também vai ter muito desembarque, muita notícia registrada pela polícia, e às vezes isso se transforma em processo judicial, às vezes não. Mas, por exemplo, o Arquivo Nacional tem bastante documentação de coisas da polícia que nem chegam a virar processo, mas você tem um mapeamento, por exemplo, das pessoas que estão envolvidas nisso, nessas regiões, esses pequenos poderes locais, né, que eu falei que o pessoal da UF, né, o Walter e o Thiago Campos estão inventariando justamente isso, né, a partir de 31,
esses lugares que eram frequentados pelos contrabandistas com a conivência, conivência é bonito, né, com a corrupção das autoridades locais e a conivência e participação também dos moradores. Quer dizer, acho que já desde o Infame Comércio eu falo isso, né? Eu não faço julgamentos morais. Eu acho que alguém que participava de um desembarque clandestino de escravo, sendo, sei lá, um pescador pobre de uma vila esquecida numa enseada de Ubatuba, aqui no litoral de São Paulo, evidentemente ele está fazendo uma coisa terrível, que é trazer escravos do alto mar nas suas canoas, né, nas suas jangadas ou nos seus barquinhos para a terra e, com isso, perpetuar a escravidão de uma forma ilegal. Agora, evidentemente, ele não tem a mesma responsabilidade que as autoridades locais e provinciais e imperiais, que sabiam de todo esse funcionamento do tráfico como contrabando e que tomaram poucas providências em comparação com o que eles deveriam ter feito para fazer cumprir a lei, né? Enfim, é isso. O tráfico acaba se dispersando, né, e não ficando mais na corte, mas tendo também, muitas vezes, a corte como lugar de destino desses africanos. Embora, claro, a maioria deles vá para as fazendas de café, né, no Vale do Paraíba, nas 3 províncias do café, né, em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Bem específico. Ô Jaime, uma outra coisa, eu queria saber se nesses teus processos consegues achar alguma referência étnica de grupo desses africanos, sejam eles parte da carga ou até da própria tripulação, esses 15 ou 17% que tu consegue identificar. Tá. Dá para saber, acho que menos pelos processos e mais pelos registros de matrícula para o caso das tripulações, né? Eu acho, para ser muito sincero, se fosse refazer minha tese hoje de costa a costa, eu nunca poderia deixar de levar isso em conta. Mas eu confesso que há 20 anos também, quando eu defendi esse doutorado que virou de costa a costa, não era a minha pretensão fazer, por exemplo, um estudo mais específico sobre as etnias embarcadas, né? E eu, olhando o trabalho dos colegas, acho que tem mais gente que pode contribuir sem trabalhar especificamente a questão do tráfico. O que eu quero dizer? Em linhas gerais, eu já falei que a África Central Atlântica, portanto o grupo linguístico Banto, vai ser o principal contingente introduzido no Rio de Janeiro, né? Mas isso é pouco, né? Porque dizer que é Banto significa uma área imensa ao sul do Saara, mais de 600 etnias, e nós não estamos falando nada sobre elas, né? E isso tem alguns problemas adicionais. Quer dizer, o Joseph Miller, no livro dele, Way of Death, ele faz lá um cálculo que pode ser para mais ou para menos, mas, enfim, ele diz que mesmo quando o interior dessa região Banto já estava bastante... já sofria muitas incursões enfim, em busca de cativos, né? Mesmo assim, quando o interior já participa bastante do abastecimento do tráfico, o litoral ainda é responsável por cerca de 1/3 dos africanos que embarcam nos navios negreiros na África Central. Isso até o século XIX, pelo menos. Quer dizer, até o século XIX, até o fim do tráfico, né? Então, a gente tem um problema clássico na historiografia sobre o tráfico, que a gente sabe onde os africanos embarcam, mas isso não remete à região de origem, não remete à etnia. Pelo menos não na maior parte das vezes, né? Então, especialmente quando esses homens vêm do interior, é mais difícil especificá-los. Então, quem tem as fontes alfandegárias, então eu diria que não são boas fontes para nos trazer boas pistas numa resposta à questão de quais são as etnias. Acho que a gente depende ainda bastante da bibliografia africanista, né, tanto de antropólogos e linguistas quanto de historiadores também, para ter uma clareza maior sobre a origem étnica, né, dos escravizados.
Mas quem trabalha com a escravidão em regiões específicas, por exemplo, o trabalho que a Marisa faz para a comunidade Marri, no Rio de Janeiro, ela não está trabalhando com as fontes do tráfico especificamente, mas com outras fontes que já são do tempo da escravização, né? Vamos pensar testamentos, processos em que esses africanos escravizados ou libertos se envolvem e que ali eles vão declarar, por exemplo, a sua origem, por mais diversa que seja essa declaração e por mais dificuldade que um escrivão tenha de registrar com precisão um nome africano que remete à etnicidade, enfim, acho que a Marisa tem feito um bom trabalho com relação aos Marri. O Aldair, para Minas Gerais, tem feito um bom inventário das etnias, né? E ele não está trabalhando com fontes do tráfico, né? Mas ele está procurando, ele e outros, eu não tenho aqui em mente todo mundo, mas eu sei que há mais gente dedicada a essa questão, né? Mas acho que quem estuda a escravidão em regiões específicas consegue trabalhar melhor a questão étnico e linguística do que as fontes do tráfico direto entre as costas da África e o Rio de Janeiro, que é o caso que eu conheço melhor, né? Então, eu diria que é isso. Eu não vou me aventurar aqui a falar nada sobre etnia, porque eu não sou a pessoa certa para isso. Certo, Jair. E teve uma das perguntas que surgiram na live anterior, que eu anotei aqui, sobre a presença de africanos letrados. Tu conseguiu achar alguma coisa? Tem informação sobre isso? Tenho muito fragmentadas, eu diria. Por que fragmentadas? Porque a fonte que eu venho trabalhando de forma mais sistemática nos últimos anos já tem sido esses registros de matrícula dos tripulantes, né? Nesses registros, para os primeiros anos em que eles existem, que é a partir de 1767, né, os primeiros livros de registro, eles são muito... eles trazem mais detalhes, talvez porque a lei tenha acabado de ser estabelecida e ela dizia quais eram os itens que deviam constar no registro de matrícula. Um desses itens era a assinatura do próprio tripulante, com o reconhecimento de 2 outros homens da tripulação de que aquele indivíduo era quem ele dizia ser, né, e que as informações que ele prestava eram verdadeiras. Ele dizia o nome, o lugar de nascimento, a idade, o tempo de experiência, o nome dos pais, o nome da esposa, quando se tratava de homens casados, e dele se fazia uma descrição física. Pô, quando eu vi esse primeiro livro do registro de matrícula, eu falei, maravilha, né? Vou lá, vou ter quase uma fotografia dos indivíduos, e eu estava atrás de africanos, enfim, de escravizados, de forma geral, fossem africanos, fossem nascidos na América Portuguesa. Então, nos primeiros anos, muitos desses homens assinam as suas matrículas. Não assinam em cruz, assinam os nomes. Então, claro, assinar o nome não é lá um grande indício de letramento, mas é algum indício, né? E como a gente está acostumado com a miséria informativa, o historiador tem que fazer milagre com a pouca coisa que ele consegue, muitas vezes, né? Então, para muitos casos, você tem... às vezes o escrivão diz, assinou em cruz, mas o escrivão está viciado em achar que gente preta assina em cruz porque não sabe escrever. O escrivão diz assina em cruz e abaixo disso tem uma assinatura com o nome do cara, africano, nascido no Brasil. Então, algum indício se tem, né? Principalmente nessa questão da assinatura. E aí, o que eu faço? Quer dizer, tendo os nomes dos sujeitos que trabalham nas tripulações, eu vou em busca deles, né, pelo nome, pela busca nominativa, eu vou atrás de processos judiciais em que eles estiverem envolvidos. Para os africanos, ou, enfim, para os libertos, crioulos também, é difícil, porque os nomes são muito simples e muito comuns. Às vezes nem tem sobrenome. Então, o que eu faço com o escravo José, ou com o liberto... entendeu? Um liberto que só tem um primeiro nome, não tem um sobrenome. Ou tem um sobrenome comum. É muito difícil perseguir esses caras, né? Mas para outros casos eu consigo perseguir.
né? Para marinheiros comuns, por exemplo, que processam os capitães porque não receberam o pagamento combinado, porque sofreram castigos físicos excessivos e vão à justiça dizer que não pode ser assim, porque eles são bons trabalhadores. E agora eu estou interessado nessa gente, né, na questão do mundo do trabalho e de como eles se colocam, mesmo diante de uma sociedade tão estratificada, como eles têm instrumentos e argumentos para questionar as ordens de seus superiores. Eles fazem motins, eles desertam, eles fazem uma porção de confusão, né? E aí muitas vezes aparece um tripulante escravizado sendo testemunha numa ação, por exemplo, de pagamento de soldada, né? Não é para ele escravo, porque ele é remunerado, mas quem fica com a remuneração é o senhor. Ou não, ou tem uma negociação ali de que uma parte fica de pecúlio. Eu não consigo muito localizar isso, né? Mas essas fontes portuguesas são muito interessantes, né? Quer dizer, você pega os processos das conservatórias das companhias de comércio, por exemplo, a de Pernambuco e Paraíba e de Grão-Pará e Maranhão, você vai ver a confusão que era aquele mundo do trabalho. A maior parte das ações não diz respeito a assuntos comerciais, diz respeito a questões de disciplina a bordo, diz respeito a questões salariais, falta de pagamento, transmissão de herança, porque esses marinheiros morrem pelo mundo afora, precisam transmitir suas heranças para quem ficou no reino ou quem ficou na América Portuguesa. Enfim, e aí todo aquele mundo de gente, escravos inclusive, né, vem à tona nesses processos, falando como testemunhas e sendo chamados a declarar ou a comprovar declarações que outras pessoas fizeram. Às vezes eles assinam os testemunhos. Então, você tem um sujeito que, letrado ou não, quer dizer, no mundo marítimo vai se produzir formas de cultura e de expressão que não são letradas, especialmente, né? Porque para brancos e negros ser letrado não é uma condição, né? Eles estão construindo ali uma cultura própria com base na falta do letramento. Pelo menos é o meu ponto de partida, até que eu tenha mais condições de te dar uma resposta melhor do que essa, numa fonte que me garanta mais as questões do letramento. Ô Jaime, e tu consegue achar algum, já que a gente está falando um pouco desse mundo do trabalho, algum navio, por exemplo, deixou de sair, de se lançar ao mar porque os marinheiros ou os tripulantes não concordavam com o capitão, não aceitavam o capitão, por exemplo? Tem alguma coisa desse tipo, alguma querela de navio, tipo uma revolta? Conta aí pra gente alguma coisa. Olha, tem 2 casos, pelo menos, que eu adoro. Um eu vou publicar a transcrição, porque é incrível, é incrível. Uma devassa policial que é feita no Rio de Janeiro de um navio que sai de Lisboa, vai até os portos da Ásia, eu acho que até Macau eles vão. Não, minto, até Goa. Mas a intenção deles era comprar fazendas, a intenção do capitão, né? Comprar fazendas na Índia, vender nas Ilhas Maurício, que era uma possessão francesa ali no Oceano Índico, e voltar para Lisboa, fazendo talvez uma escala em Luanda, em algum porto angolano, para traficar essas mercadorias. É do final do século XVIII esse documento, né? Bom, a verdade é que o capitão é um investidor na embarcação, mas ele não tem a mínima noção de navegação, ele não sabe nada, ele não sabe ler a direção dos ventos, ele não sabe ler os sinais astronômicos, ele é um sujeito completamente burro em termos de formação para ser um capitão. Ele só tem dinheiro e poder, e o poder será questionado logo de cara, quer dizer, como era uma viagem muito longa, né, essas viagens para a Ásia demoram muito tempo, elas costumavam ter mais pilotos do que o normal, né, para viagens mais curtas. Então você tem 3 pilotos que se rebelam contra o capitão por isso, porque ele não tem conhecimento, não tem autoridade para governar. Ele não sabe dizer nada sobre a navegação. E o tempo inteiro ele só fica falando, mas eu tenho interesses e sócios envolvidos nessa negociação, isso não pode dar errado. E os pilotos fazem tudo para dar errado, né? Ele prende um dos pilotos, esse piloto passa a levantar toda a tripulação do mancebo mais
baixo até os marinheiros, eles se levantam em motim contra o capitão. Mas quando você fala um motim é uma situação que os caras, né, pegam em armas, tomam poder no navio, é rápido. Não, leva uns 3 meses isso. Os pilotos se recusando a trabalhar, o navio fica praticamente à deriva, perdido pelo mundo. O capitão fala, mas onde eu estou? Eu não tenho a mínima ideia de onde eu estou. Ele está perdido no mar. Uma carga de fazenda que está se perdendo. E ele tendo que prestar conta para os sócios e ele não consegue. Ele só fica escrevendo termos que ele pretende apresentar na justiça, mas ele fala, de novo, o piloto se recusou a fazer. Agora o piloto está insuflando a tripulação, dizendo que a comida do navio está estragada, portanto a gente tem que fazer uma parada de emergência para reabastecer, porque não há mais água, não há mais comida. Enfim, eles destroem a autoridade do capitão, destroem o poder dele, e eles fazem o que querem, né? Eles não deviam ter aportado no Rio de Janeiro e aportam para enfim, vão ser julgados, né? Vão ser presos. 9 homens da tripulação são presos. Não são todos presos, porque senão o navio não consegue navegar de volta para Lisboa, né? Mas o vice-rei manda pôr uns tantos homens lá armados, né? Da guarda, não sei como é o nome que se dá na época, não é o exército, porque isso não existe, mas enfim, ele põe lá um cabo e um sargento e mais uns 7, 8 homens armados para obrigar a tripulação a trabalhar e conduzir o navio até Lisboa de volta. E o capitão é um coitado. No fim, você fica até... Eu não fico com dó porque ele é o meu inimigo de classe, mas você fica falando, nossa, como ele consegue ser tão... querer governar por termos que ele fica escrevendo e tal. E o outro caso que é maravilhoso, já que eu acho que eu não sei se alguém já estudou em Pernambuco, tem mais de um processo sobre um episódio que acontece em Recife, de uma frota da Companhia de Pernambuco Paraíba, que está esperando, é um pouco... como é que eu vou dizer, né? Eles não deserdam, mas eles estão, como são muitos navios esperando terminar a carga, é um momento em que tem um sistema de frotas e às vezes você tem que esperar em Recife, que é o último porto antes, vindo do sul, né? O último porto antes de os navios seguirem para Lisboa. Então eles vêm do Rio, param em Salvador e depois param em Recife, e a frota tem que esperar em Recife às vezes muito tempo, porque tem que esperar os navios que estão chegando do sul. Em alguns momentos isso acontece, né? Depois o sistema de frotas é abolido, depois é reinstituído, é uma confusão aí que as cronologias resolvem. Mas tem um momento em que tem bastante marinheiro reunido, e isso é sempre um transtorno para as cidades portuárias. O Recife é a cidade campeã dos motins de marinheiro. Eu achei os melhores documentos sobre motim no Recife, cara. Eles vão para a cidade, eles vão para o Corpo Santo, que aliás é uma igreja que nem existe mais, né, no Recife. Mas o Corpo Santo é uma devoção de marinheiro, então eles, enquanto estão em terra, procuram sempre uma capela ou uma igreja do Corpo Santo. E lá, eu não sei... E ela é porto, né? Bem pertinho do porto, né? Eles têm uma legislação, que eu não sei se é local ou se é do reino, que diz que os marinheiros, quando aportados, eles têm que dormir na embarcação, eles não podem sair a não sei qual distância dos trapiches do porto, né? Mas é claro que eles saem e eles aprontam 1001 confusões e vão para o Largo do Corpo Santo, e isso é, sei lá, uns 40 homens, né? E eles invocam, ou sei lá, ficam assediando uma mulher, né? O processo diz uma mulata, e a gente não sabe muita coisa sobre ela, né? Essa mulata acaba pedindo guarida para um comerciante que esconde ela e faz ela sair por uma porta lateral, mas a cidade entra em polvorosa, quer dizer, eles estão atrás dessa mulher, essa mulher some, a guarda vem para cima desses marinheiros que estão atirando pedra na igreja do Corpo Santo, que está saindo um viático bem na hora que eles assediam a mulher, eles começam a tirar pedra porque acham que as pessoas estão saindo da igreja para atacar os marinheiros. Então é um tal de dar pedrada e paulada para todo lado. A guarda chega, o governador da capitania de Pernambuco chega todo mundo, o alcaide, olha, pessoas que eu nem sabia que existiam na estrutura administrativa se reúnem, começam a tentar empurrar essa gente de volta
o porto. Eles se escondem, enfim, é uma briga terrível, assim, sai gente machucada, é um inferno. E os capitães de navio não podem fazer muita coisa, porque eles acabam tendo que ser coniventes com esses amotinados em terra, porque, aliás, eles não tinham feito nada para prejudicar a navegação, e os capitães não podem deixar todo mundo ser preso, porque senão os navios não saem. Os capitães, os oficiais, né, os contramestres, eles têm que, a justiça, tentar livrar a cara desses sujeitos que se envolviam em todo tipo de confusão nos portos, né? Por quê? Porque senão o navio não sai. Ainda mais um sistema de frota, se você tira 10 caras do teu navio, você não vai achar outros 10, porque todo mundo já está empregado, porque tem uma frota esperando para sair, né? Então os salários sobem, né? Quando a demanda cresce, os salários sobem, a demanda por trabalhadores aumenta, então ninguém quer prender esses marinheiros. E eles têm uma relação com os capitães, que eu acho que envolve bastante o que o Thompson chama de paternalismo, né? Ao mesmo tempo que eles obedecem, eles também tiram proveito dessa relação, quer dizer, eles não estão ali só obedecendo, eles também querem ser protegidos nos momentos em que eles acham que merecem a proteção. Por exemplo, fazendo um motim em terra e sabendo que os seus oficiais iriam lá tentar socorrê-los e livrar a cara deles para eles poderem voltar para o navio e seguir para Portugal como se nada fosse, né? Mas o Recife é campeão. Acho que se ninguém... Eu vou começar um capítulo que eu estou escrevendo sobre disciplina a bordo e pensava em escrever sobre disciplina a bordo. Agora eu vou escrever um capítulo também sobre disciplina em terra. Como são esses homens em terra e qual é o transtorno que eles colocam para o funcionamento da vida cotidiana nos grandes portos da colônia. Basicamente o Recife, né, que é onde eu tenho mais material, mas também no Rio de Janeiro tem, na Bahia também tem, nos grandes portos, né, onde sobrou a documentação. É isso, a gente depende das evidências, né? Então tem coisa nova vindo por aí já, né? Tem sim. Vamos ver se as revistas aceitarem, né? Ou então um livro novo. Também. Jaime, assim, agradecer a você. Acredito que você deve ter conseguido ver os comentários aí. O comentário do Carlos aqui agradecendo O Carlos por tudo Silva? que você fez, isso, pela sua contribuição. Tivemos outros agradecimentos na live anterior, nessa. Agradecer por você ter topado virar a live, na verdade. É a primeira vez que a gente consegue fazer isso, porque não sei porquê, mas o Instagram só me avisa com de 30 ou 15 segundos para terminar a live. Normalmente deveria ser 2 minutos. Mas no meu celular ele só funciona assim. Então não tenho noção do que é que acontece. Por isso que eu não pude avisar antes. Mas valeu super a pena, você pode concluir o raciocínio, a gente aprendeu muito. Tá? Quero agradecer, quero convidar quem está assistindo, só para reforçar, dia 8 nós teremos a Lília Schwartz, e dia 22 a Ana Flávia Magalhães, serão nossas próximas lives no mês de agosto. Quero agradecer mais uma vez ao Jaime, agradecer a quem voltou para a nossa segunda live, e espero que tenham aprendido bastante. A live vai ficar salva. Aqui, durante a semana, a gente publica também lá no YouTube, no canal do NECEM. Quem quiser assistir novamente, quem quiser indicar, fique à vontade. Jaime, muitíssimo obrigado pelo nosso início de noite do sábado. Eu agradeço muito, para mim é muito bom também falar. Primeiro porque a gente supera um pouco esse isolamento maldito, né, que já está abusando todo mundo. E segundo porque a gente vê os amigos, né? É bom ver você. É bom, né? Saber que tinha bastante gente aí pela sala, que eu gosto tanto. Um abraço para todo mundo. Sim, algumas pessoas que você foi citando estavam aqui. Eu estava quase chamando também para ir entrando depois. Espero não ter falado absurdos. Elas podem me corrigir aí se eu Não, falou não. Tá certo? Muitíssimo obrigado, Jaime. Eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço. Espero lhe ver nas próximas lives também. Eu também. Eu vou estar aí. Tchau. Valeu, um abraço.